Você já sentiu que está dando o máximo para produzir conteúdo, mas nada está acontecendo? A sua audiência não está engajando, as vendas não ocorrem e o pior é aquela vozinha que aparece bem lá no fundo dizendo: será que isso realmente vale a pena? O que eu quero conversar com vocês é: a maioria das pessoas acreditam que o problema é a falta de disciplina, a falta de foco ou que é apenas questão de preguiça. Mas a realidade é que não tem nada a ver com isso. As raízes do desânimo para produzir conteúdos vai além, ela não nasce na preguiça. Ela nasce de algo muito mais profundo, das barreiras emocionais invisíveis, de crenças equivocadas muitas das vezes, e o que eu acredito que seja a principal, a falta de estratégias bem alinhadas. Por isso que hoje eu vou conversar com vocês sobre o que realmente está por detrás dessa inconsistência na produção de conteúdo. E o melhor, eu vou mostrar como você pode transformar esse ciclo de frustração em questões de clareza, consistência e resultados. Se você já começou algum projeto e já tentou gravar alguns vídeos e postar nas redes sociais e no final de tudo acabou desanimando, fique até o final porque esse vídeo é para você. Porque além de falar esses fatores, eu vou mostrar como você pode resolver cada um deles. Existem três raízes da inconsistência. E a primeira delas é a ilusão da disciplina pura. O que acontece é que muitas pessoas acabam acreditando que a consistência é apenas uma questão de força de vontade. É como se você colocasse a faixa do rango, a faca no dente, e saísse lá para dominar tudo. Mas não é bem isso. A realidade é que você pode ser disciplinado, mas se você não tiver clareza e um direcionamento, isso vai ser insustentável ao longo prazo, porque você pode começar com o máximo de energia e disposição, mas ao longo do tempo vai gerar o cansaço, a frustração, e o que acontece é que a maioria das pessoas acabam desistindo. É como se você tivesse que se preparar todos os dias para correr uma maratona. Só que você não sabe para onde é que, qual o final, qual a linha de chegada e por onde você tem que correr. O seu corpo ele vai até se acostumar a pegar uma resistência ali nos primeiros dias, mas aquela sensação de falta de direcionamento, falta de clareza, acaba frustrando e te desanimando, porque é como se você corresse e corresse e não chegasse a lugar nenhum. Então não adianta apenas ter a disciplina, mas também é necessário que você construa uma clareza sobre o que você quer atingir. Porque o primeiro gatilho para o desânimo é a sensação de esforço sem sentido. É quando você se dedica a algo, demanda muita energia, mas não tem a retribuição ou não sente que aquela energia foi válida, foi direcionada para algo que seja importante. E com isso a gente também vai para o segundo ponto, que é o peso invisível das crenças limitantes. Calma, eu não sou coach e também não sou psicólogo, mas é isso que acontece. Porque alguns dos clientes, quando vêm conversar comigo, eu percebo que geralmente, e eu também já passei por isso, nós temos as mesmas crenças em determinado ponto, principalmente quando se trata da criação de conteúdo. O que acontece é que as pessoas pensam no seguinte: a verdade é que existem várias crenças que acabam limitando as pessoas na hora de agir. Eu vou trazer só três delas aqui. E a primeira delas é em relação à quantidade de seguidores. Tá? Muitas pessoas acreditam que só vão ter um resultado expressivo se eles tiverem milhões de seguidores. E o que acontece é, quando se tem esse pensamento, as pessoas acabam nem começando a fazer, nem começando a construir a sua base. Pensam assim: se eu não tiver milhões de seguidores, eu não vou ter o resultado. Não tem razão de eu conseguir fazer isso. Outro ponto muito importante que acaba sondando vários profissionais, principalmente profissionais liberais, é a síndrome do impostor. Quando as pessoas acreditam que o seu conteúdo não é bom o suficiente, entram na questão de se comparar com outros profissionais do mercado e acabam não fazendo ou não entregando aquilo de melhor que eles têm. Entram também na questão do perfeccionismo e junta essa síndrome do impostor, que é algo que acontece muito com esses empresários e principalmente profissionais liberais, e acabam não conseguindo alinhar a sua comunicação com o seu público e assim gerando
essa sensação de não ser bom o suficiente, que é facilmente quebrado isso. Porque hoje, independente do estado que você esteja, você tem algo de valor que pode solucionar a dor e a necessidade de alguma pessoa. Apenas é uma questão de fazer um alinhamento para isso. E o terceiro ponto, que também acontece com frequência, é quando a pessoa, ou quando as pessoas falam assim, todo mundo já está falando sobre isso, então não adianta que eu também fale. E o que ocorre aqui é simplesmente uma questão de falta de autenticidade. É claro, eu não sou o primeiro a falar sobre marketing e comunicação para vocês, e provavelmente não serei o último. Mas o que torna a minha comunicação diferente são as minhas experiências, o meu repertório, assim como o que vai tornar o seu conteúdo diferencial é a sua visão de mundo, ou como muitos falam, a sua cosmovisão. Então, não existe essa questão de que eu não vou falar algo porque se todo mundo já está falando. O que vai levar o seu diferencial é a questão da autenticidade. Essas pequenas falácias podem parecer simples e muitas das vezes inofensivas, mas o que acontece é que elas são extremamente corrosivas, porque é como se fossem pequenas mentiras que você vai contando e vai corroendo a sua mente, a sua mentalidade, para que você não faça o que você tem que fazer para conseguir realmente se diferenciar dos demais. Porque essas pequenas frases acabam corroendo até a sua motivação, porque muitas das vezes as pessoas têm uma, digamos, aquela chama inicial para dar o start no projeto, começar a produzir, mas se você não souber como continuar e principalmente ir eliminando esses fatores, essas crenças, o que acontece é que a maioria das pessoas travam. Um exemplo disso, eu quero que vocês imaginem agora uma árvore, tá? Digamos que você foi plantar uma árvore. Você prepara o terreno, planta lá, e todo dia você vai e tira a terra para ver se aquela raiz está crescendo. É a mesma coisa que acontece na produção de conteúdo. Você quer plantar algo, mas acaba sabotando e tirando antes de conseguir ver o resultado real, que não são as raízes, mas ela enraizar e conseguir dar os seus frutos. E isso tudo demanda um tempo, mas esses pequenos fatores emocionais, essas crenças limitantes, acabam atrasando todo o seu processo. Bom, e a terceira raiz da inconsistência está atrelada ao impacto emocional da falta de resultados. Esse talvez seja um dos piores e mais cruéis das raízes, porque você acaba investindo tempo, recursos, energia, tudo na produção do seu conteúdo ou na criação do seu ecossistema, como eu sempre digo aqui, da importância de você criar esse omnichannel que vai melhorar o seu posicionamento e fazer a construção da sua marca pessoal, mas você demanda essa energia toda, às vezes noites mal dormidas, mas não vê o resultado real em questões de vendas, clientes, não enxerga um retorno concreto para suas ações. E isso gera um esgotamento mental horrível. Porque pense no seguinte, é como se você tivesse dedicado meses estudando para uma determinada prova. E no dia que você vai fazer essa prova, você descobre que entrou no colégio errado, está na sala errada. Ou seja, você tem todo o conhecimento daquele esforço todo, mas gera aquela sensação de fracasso por não estar sendo direcionado. O que eu quero dizer é que o desânimo, na verdade, ele não está atrelado à falta de disciplina ou à preguiça, como eu havia dito no começo, mas sim a esses fatores da falta de propósito, ou seja, a falta de clareza e direcionamento. Também sobre os sabotadores das crenças limitantes, que infelizmente acontecem, tá? A síndrome do impostor, as falácias de que o mercado está saturado, a falta de resultados que possam validar todo aquele seu esforço. Essas são as causas principais que acabam gerando desânimo e a desistência de várias pessoas na parte de construir o seu ecossistema baseado nos seus conteúdos. Bom, mas como eu disse, esses são os três pontos que geram esse desânimo. Mas como é que a gente pode pegar e transformar
todos esses pontos negativos em questões de clareza e consistência. O que acontece é que para todas essas alternativas existe um caminho, e o primeiro deles é você buscar a clareza antes da disciplina. Como assim? Antes de você buscar a força de vontade, é necessário que você busque um direcionamento. Por quê? Você pode ter a força e a energia, mas se você não souber direcionar isso para o local certo, é como se você fosse correr e batesse na primeira curva. Então, assim, a clareza de onde você quer chegar vai fazer com que a geração de movimento ela seja muito mais natural. E como é que você pode fazer isso? Primeiro de tudo, escolha um nicho específico que você deseja atuar. Eu sei que hoje no mercado existem vários influenciadores, vários profissionais que falam sobre a questão de você não precisar escolher um nicho e tudo mais. Só que em um vídeo específico aqui eu falei sobre essa questão de o porquê você deve construir o nicho e como ele é um trampolim, tá? É uma alavancagem para a construção da sua autoridade. Eu vou deixar o vídeo aqui. Mas quando você entende qual nicho você vai estar atuando, você também deve entender quem é o seu público, quem é a sua audiência, quem são as pessoas que estão do outro lado te ouvindo, quais são as dores e necessidades que ela tenha e como você pode também resolver isso. E além disso, nessa parte da clareza antes da disciplina, você deve ter um objetivo simples, que seja um ponto de referencial que você quer chegar. Eu já fiz um vídeo aqui também sobre essa questão de como você definir as metas bem importantes. Vou deixar aqui, porque entenda o seguinte, quando você sabe para onde você quer ir, o cérebro automaticamente ele vai suportar mais o preço a ser pago. Porque a realidade é que quando você sabe para onde você quer ir, você vai ter mais força e mais vigor para suportar o preço que você tem que pagar. Segundo ponto, aprenda a reescrever essas crenças que acabam sabotando a sua disciplina, o seu desenvolvimento. Às vezes a gente tem que enganar o nosso cérebro. Por quê? O nosso cérebro ele foi feito para economizar energia, muito voltado àquela questão da sobrevivência. E muitas das vezes essas crenças, de, como eu disse antes, de que você não precisa falar porque todo mundo já está falando sobre aquilo, você pode reinterpretar isso e dar um novo significado, pensando no seguinte: ok, se tem muita gente falando sobre aquilo, significa que existe também muita demanda. Mas se eu der o meu tempero, o meu toque a mais, o meu toque de autenticidade, falando apenas como eu sei, vou ser um diferencial de mercado. Ou se eu falar aquilo que os demais não estão falando, trazendo um novo ponto de virada, um novo ponto, uma nova forma de visualizar tal coisa. É uma maneira de você burlar aquele pensamento. Porque até um ponto interessante, que quando a gente fala de inovação, muitas das vezes as pessoas acreditam que você tem que fazer algo que seja realmente novo ou algo único. E na verdade não é isso. Ontem eu estive em uma palestra e durante alguns assuntos o palestrante citou esse ponto de inovação e falou o seguinte: as pessoas às vezes querem inventar a roda. É um ditado bem popular, né? E não necessariamente você tem que inventar, mas muitas das vezes você pode pintar aquela roda de uma maneira, uma cor diferente. Ou você pode acrescentar, entregar algo a mais. O que eu quero dizer é que esse aspecto mental é muito importante. Você saber como reinterpretar certas crenças vão te ajudar a melhorar o seu desempenho, tanto na produção do seu conteúdo, quanto na sua apresentação e tudo mais. E o terceiro ponto é foque nas primeiras vitórias, tá? Resultados pequenos, mas grandes vitórias. Muitas das vezes você tem que saber como conciliar as suas metas. Na consultoria, geralmente o que eu faço é fazer esse alinhamento. Por quê? Muitas das vezes algumas pessoas vêm com metas que estão distantes da realidade dela. E para isso, eu sempre trago qual é o seu estado atual, quais são os seus resultados hoje. E a partir dessa métrica, a gente prepara quais são os passos que você vai seguir. Porque ao invés de você pensar que deseja, se você está construindo a sua audiência, tá? E você deseja ter 1.000 seguidores todos os dias, você pode focar nos seus primeiros 50 seguidores, nos seus primeiros 20, sabe? E comemorar cada vitória que você tenha. Um exemplo disso é esse próprio canal aqui. Eu, claro, o canal é pequeno, mas eu comemoro cada inscrito, cada visualização,
tá? Mas não são essas métricas que são pontos de direcionamento para o meu negócio, mas sim, eu comemoro cada pequena conquista, porque eu sei que essas pequenas conquistas vão me levar ao objetivo maior que eu almejo, que é a construção da audiência. Outro exemplo, se você não tem clientes ainda, em vez de você querer os seus 50 primeiros clientes, foque em achar o seu primeiro contato e entregar o maior valor a ele. Ou seja, pequenos progressos vão acabar liberando mais dopamina e vão te sustentar para que você continue, tenha mais resistência para continuar fazendo o seu conteúdo e fazendo toda essa construção. E com isso, é importante que vocês entendam que o desânimo não nasce da preguiça, mas sim da falta de clareza e direcionamento, dessas crenças sabotadoras, as crenças limitantes, e também do impacto emocional de não ter, né, da ausência de resultados. Por isso, a saída é você ter a clareza e o direcionamento e aprender como você pode ressignificar todos esses pontos. E também o foco e aprender a comemorar as pequenas vitórias que aparecem, que você consegue. Bom, quem entende a raiz do desânimo também entende quais são as chaves da consistência, porque não é postar sem parar, é sobre você postar com propósito, com direcionamento e, o melhor, acreditar que o processo vai valer a pena e comemorar cada passo que você dá na sua jornada. Agora é o seguinte, eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual dessas raízes mais acabam te atrapalhando durante o dia a dia. E se você entendeu como você pode superar elas. E se esse vídeo ele fez sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe para alguém. No mais, nos vemos em um próximo vídeo.